Nesse sistema de RPG, os seus dias estão contados. E aí, RPGista? Tudo jóia? Aqui é a Clara, da Dupla Crítica. E hoje eu quero comentar uma coisa com vocês. Você tá cansado de jogar um tipo de sistema de RPG que o seu personagem é sempre um herói quase que indestrutível? Ou um semideus? Tá buscando um pouco mais de tensão, um medo do seu personagem morrer, uma coisa mais real, mais próxima da realidade, de quando você leva uma facada ou algo do tipo, você realmente fica mal e não só perde um ponto de vida e tá tudo bem? Então você precisa conhecer o Arcana Primária. A gente recebeu esse material aqui da Nozes Game Studio. Vou pegar aqui. E tá incrível. Esse livro aqui tá maravilhoso. E uma coisa que me chamou muito a atenção dele é um juramento que tem logo no início. E eu queria falar um pouco mais sobre ele, que eu achei muito interessante. Então, a gente começa o livro com um juramento arcano. 4 juramentos que condensam o estilo de jogo desse sistema. Considerem-se avisados. Então, lembra disso aqui, hein? Vou ler rapidamente esses juramentos aqui, que é algo interessante, não só para Arcana Primária, mas achei interessante para outros tipos de RPG também. Primeiro de todos, a criatividade é minha maior arma. Ser criativo no RPG é algo sensacional. Você tá jogando um jogo que você pode se teletransportar para um mundo de fantasia, um mundo de robôs, de espaçonaves, ou até um mundo que você vira um ratinho, seja o que for. A criatividade tem que estar ali, seja para você fazer uma ação, tentar combater um vilão, um personagem, tentar sair de uma situação complicada, a criatividade é o principal. E por isso que tá aqui, né? O primeiro juramento arcano. O segundo, uma nova ficha de personagem sempre deve estar por perto. Isso porque você tem que reconhecer que a vida do seu personagem é algo incerto, assim como a nossa. E como um sistema OSR é algo mais brutal, mais próximo, realmente, da morte. Então, você precisa reconhecer que é preciso ter uma ficha ali, extra, caso você perca seu personagem no meio de uma sessão. Indo para o próximo aqui, o terceiro juramento. O bom senso e a diversão devem se sobrepor ao pedantismo. E o mestre sempre tem a palavra final. Bom senso, né, gente? Bom senso é o que move tudo, e sem bom senso deixa de ser diversão para todo mundo. E por fim, o último juramento arcano. Entendo que o mundo é um lugar perigoso, não é feito sob medida ou balanceado para as necessidades do meu personagem. Não há vergonha na fuga, é melhor viver para ver um novo dia. Isso é algo muito forte em OSR e é algo que o Rafa sempre comenta com a gente como jogador. Que assim, se você chega próximo de alguma situação que tá dando algum indício que você vai enfrentar um monstro muito maior do que a sua capacidade, é melhor você evitar. Assim, você pode tentar, né, combater um dragão no nível 1, mas tem uma chance enorme disso não acontecer, de você não conseguir combater ele. Então agora, depois de ler esse juramento arcano que tá aqui nesse livro, que olha, as imagens estão muito bonitas, esse material aqui tá incrível, tá muito bonito mesmo. A gente vai falar um pouco sobre o sistema e sobre como criar um personagem em Arcana Primária. E se você gostou dessa proposta de não ser um herói, porque é o que o seu aventureiro ele vai ser uma pessoa comum, mas que tem muita força de vontade de fazer a diferença. Ele é um aventureiro. Então corre pra cá que a gente vai passar passo a passo de como construir esse seu personagem para você conseguir jogar esse sistema aqui, que parece ser incrível. Então já no capítulo 1, a gente chega aqui na criação do personagem. Primeiro a gente é muito simples, tem aqui um resumo com 8 etapas que você vai seguir para conseguir criar seu personagem. Primeiro você escolhe a sua ancestralidade, depois a sua classe, você rola os seus atributos, você vai anotar o bônus de nível e também as jogadas de proteção, rola os pontos de vida, rolar e alocar o seu ouro, que é algo importante também.
escolher suas magias, caso você tenha escolhido alguma classe mágica, e por fim, escolher o nome e a história, a lore do seu personagem. Realmente é muito simples, mas agora eu vou passar passo a passo com você, para você criar esse personagem juntinho aqui de mim e desse livro que tá incrível, para jogar esse sistema de RPG. Então, como eu comentei, o primeiro passo para você criar o seu personagem é escolher a sua ancestralidade, que diz respeito à cultura do seu personagem e sobre um pouco das experiências dele, a origem dele, de onde ele veio. E o capítulo 2 aqui, ó, do Arcana Primária, é exatamente sobre essas ancestralidades. Eu vou comentar agora um pouquinho com vocês. Mas assim, você pode escolher dentre essas ancestralidades, mas o livro te dá a opção de você escolher a sua própria. Então, use e abuse da sua criatividade para escolher com que tipo de personagem você vai querer jogar. Então, já aproveitando, vou comentar aqui com vocês sobre os tipos de ancestralidade que o livro traz para você poder usar. E tem um ponto muito importante aqui que fala sobre o alinhamento. Em Arcana Primária, o alinhamento não é definido. Então, orcs podem ser maus ou podem ser bons. Halflings podem agir de forma caótica ou de forma neutra. Isso aqui não vai ter uma definição exata da forma como seu personagem vai agir. Você pode escolher como ele vai agir dependendo da situação. Não vai ser nada cravado em pedra. Então, o livro ele traz aqui algumas ancestralidades. A gente tem aqui os humanos, que são as ancestralidades mais comuns. Os elfos, eles só precisam de 3 horas de sono e conhecem segredos arcanos e ancestrais. Os pequeninos, que são os halflings, né? Eles são naturalmente furtivos, vistos como bondosos e agradáveis. Os gnomos, eles são bons em detecção e também fabricação de armadilha, eles são criativos, intelectuais. A gente tem também os orcs, que são conhecidos como exímios guerreiros. E os goblins, que são conhecedores da fauna e da flora, são leves e ágeis. E aqui eu dei um resumo breve sobre cada uma dessas ancestralidades. Mas se você parar para ler esse material, que ele é de muito fácil leitura, você consegue ver aqui o tamanho deles também, a expectativa de vida e outras informações importantes da ancestralidade que você for escolher. E outro ponto importante também que o capítulo 2 desse livro traz, do Arcana Primária, é em relação aos tamanhos, que a gente tem restrições de tamanho. E os personagens, eles podem variar de tamanho ínfimo, que é realmente muito petitinho, até tamanhos titânicos, que aí vocês já imaginam como deve ser. E agora que você já definiu a sua ancestralidade, vamos para a classe. Então, como o capítulo 2 era sobre ancestralidade, o capítulo 3 vai ser sobre as classes. A gente tem aqui, ó, essa arte muito bonita aqui do livro. Então, dentro de cada classe que o sistema traz, você consegue encontrar os dados de vida, tipos de armadura usadas, armas com bônus, atributo primário, as jogadas de proteção, tipos de ataque, gasto de atributo, como que funciona a questão de defesa, bônus, ataques com escudo, tem todas as informações aqui da classe. Então agora eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma das classes que o sistema traz. Ó, a gente tem então o Legionário, aqui ó, ele é um guerreiro, né, aqui nessa imagem ele tá matando um monstro provavelmente de tamanho enorme, titânico, não sei. E outro ponto importante também é que tem aqui a progressão de dano e de nível e também uma habilidade. Então, por exemplo, o Legionário, ele tem a habilidade de interceptar. A gente tem logo em seguida os Arqueiros, que como o próprio nome fala, né, tem habilidades com os arcos. E como habilidade dessa classe, a gente tem o Atirador Letal. A gente tem também o Tiro de Precisão e Debilitar. Agora a gente passa para o Bárbaro. O Bárbaro, ele tem pele de ferro, fúria de aço e pode usar grandes armas. A gente tem também o Gladiador. Ele tem um movimento rápido. Ele é ambidestro, usa as armas com as 2 mãos sem ter penalidade. Ele pode desarmar. E eles têm uma perícia em uma arma à escolha deles. A gente tem agora o Lanceiro. Esse é um diferente que eu não conhecia, mas provavelmente ele usa uma lança, né?
Ele tem um ataque de oportunidade e também um olhar de falcão, além de uma investida brutal. Eles são os soldados da cavalaria, então eles estão acostumados a usar as armas como lanças para atacar. Por isso são os lanceiros. A gente tem o clérigo, que tem as suas magias divinas. Ele também pode fazer um exorcismo e ter essa habilidade de poder de fé e também a lealdade de fé. A gente tem também o Paladino, esse é clássico, né? O Paladino, ele tem as habilidades de combate cruzado, aura passiva, cura milagrosa, proteção divina, também é de exorcismo e poder de fé, assim como o clérigo. Ele ganha um cavalo de guerra. Nossa, eu vou te falar, o Paladino até então é o que teve mais habilidades. A folha dele tá lotada de habilidade aqui. É realmente uma classe muito forte, né? A gente tem também dano adicional, interrogador nato, juramento, magias também. Ó, então já foi o clérigo, o paladino, a gente tem o druida, tem limite de transformação, identifica plantas, venenos, lealdade natural, armas druídicas. E para finalizar essas classes divinas, a gente tem o monge. O monge ele tem punhos metafísicos, inspiração vital, fluidez entrópica, caminho da mente, filosofia marcial e também magias. E agora indo para as classes ladinas, a gente tem o ladrão. Ele desarma armadilhas, ouve ruídos, furta bolsos, forja documentos, abre fechaduras e tem movimentos felinos. A gente tem também o assassino. Ele consegue escalar superfícies difíceis, ouve também ruídos. Assim como o próprio nome, ele assassina. A gente tem também o famoso bardo. O bardo aqui, ele tem algumas habilidades de ouvir ruídos, espalhar boatos, canção, que ele pode ser usado para aplicar penalidades em rolagens de inimigos, porque ele pode, desde que ele especifique um propósito, cantar, fazer uma canção que vai conferir alguns efeitos de dano. E para finalizar, a parte dos ladinos, a gente tem o desbravador. Ele, pelo que eu vejo, ele é tipo um ranger, né? Aqui tá até a imagem como se fosse um arqueiro da mata. Aí, ele é um sobrevivencialista, ele tem uma caça predileta, ambidestro, domesticar animal selvagem, tem inúmeras outras aqui, habilidades que são também semelhantes aos de ladrão. Ó, achei que tinha acabado as classes ladinas, mas a gente tem também o espião, não podia faltar ele, né? E ele também, ele consegue escalar superfícies difíceis, decifra códigos, pode fazer um disfarce, ele é perito em armas furtivas, querendo ou não, ele é um espião, dentre muitas outras aqui. E para finalizar, a gente tem as classes arcanas, começando com o mago, que ele pode imbuir armas, ele tem as magias dele, né? Tem o ilusionista, como o próprio nome fala, ele pode fazer um espetáculo de ilusões. O necromante, famoso necromante, que ele pode fazer uma ativação do golem, fabricar um golem. Ele tem a habilidade de laboratório e também de imbuir armas. A gente tem também, ó, o psionico. Olha essa imagem aqui, que legal. Ups. Que legal que essa imagem aqui tá. No psionico, ele pode, além de imbuir armas, ele tem as suas magias. Ele gasta um atributo para evitar que seu grupo seja surpreendido. Ele tem leitura fria também na detecção de mentiras. E essa aqui foi o final desse capítulo 3, que falou sobre as classes. E não sei se vocês perceberam, mas em Arcana Primária, as classes elas são divididas em 4 tipos. A gente começou aqui falando sobre as classes guerreiras. Essas classes, elas têm um D8 de vida. São os guerreiros, os legionários. Aí a gente tem as classes divinas, o clérigo, o druida, que eles podem ter um D6 ou um D8 de vida. Entra o paladino também nessa. A gente tem as classes ladinas, que tem um D4 ou um D6 de vida, que é o ladrão, o bardo, o assassino. E por fim, a gente tem as classes de magias arcanas, o mago, o ilusionista, o psionico. E eles têm um D4 de vida. Então, o tipo de classe, né, representa também a quantidade de vida que ele tem.
Então, para criar o seu personagem, a gente já passou primeiro pela ancestralidade, depois a gente comentou sobre a classe, e agora a gente vai para a etapa 3, que é rolar os pontos de atributo. E em arcana primária, a gente tem 6 tipos de atributo diferentes. A gente tem força, destreza, carisma, sabedoria, inteligência e constituição. E ó, um grande diferencial desse sistema é o gasto de atributos. Você pode queimar seus atributos para fazer coisas heróicas. E ó, cada classe possui uma mecânica diferente para esses gastos de atributo. Só que de toda forma, eles são limitados a 1 ponto de atributo gasto por rodada. E para você rolar os seus atributos, você rola 3d6 para cada atributo. E é importante ressaltar que cada uma das classes mostra o seu atributo primário. Então, não deixe de colocar o maior valor que você conseguiu nessas rolagens no seu atributo primário. E além disso, nesse momento, você também vai rolar os bônus de atributo, que dependendo do valor que você adquiriu nas rolagens, você tem um bônus. Tem uma tabelinha aqui. Então, se, por exemplo, se você conseguir um 18, que é algo bem difícil, ou seja, você conseguiu rolar 3/6 em 3d6, você vai ter um bônus de mais 3. Agora, se você conseguiu tirar apenas 3, que é o pior dos casos, você tirou 1 em 3d6, você vai ter um bônus de menos 3 naquele atributo. E nesse momento também você vai atribuir os seus bônus de nível, porque dependendo do nível, quanto maior for, você consegue mais bônus. E esse bônus, ele é usado sempre que alguma habilidade de classe é solicitada. Então, se você tem algum bônus de nível, você soma esse valor quando você tiver que fazer alguma habilidade que você queira, né, que seja relacionada à sua classe. E esse foi o item 4, que é anote bônus de nível, que nem eu comentei agorinha, e as jogadas de proteção. As jogadas de proteção, elas definem uma dificuldade de superar algum acontecimento reativo, algum acontecimento que o seu personagem não tinha controle. O mestre vai pedir para você jogar uma jogada de proteção. E cada classe possui uma tabela própria dessas jogadas. Tem 3 diferentes tipos de jogadas de proteção. A gente tem a de vigor, a de reflexos e a de magia. Então, a de vigor, se você for tomado por algum veneno, algum animal te picou e você precisa resistir a isso, você faz uma jogada de proteção de vigor, de reflexos, quando você quer se esgueirar, se esquivar de algo rapidamente, e de magia, para evitar efeitos de magia. Apenas uma observação aqui. O próximo passo é você rolar seus pontos de vida, que nem eu comentei, de acordo com o tipo da sua classe, se ela é uma classe mais guerreira, né, de lutar, se é uma classe mágica, seja arcana ou divina, ou uma classe mais ladina, você vai ter um dado específico. Então, se você tem, por exemplo, um mago, ele tem só um D4 de vida. Você rola um D4. Se você tirou 1, você vai ter um ponto de vida. Se tirou 4, você tem 4 pontos de vida. E uma coisa que eu não comentei, que quando você sobe de nível, os seus pontos de vida também vão aumentando. Agora, a morte nesse sistema acontece quando seu personagem chega a 0 pontos de vida ou menos. Mas espera aí, seu personagem não morre automaticamente quando chega a 0 de vida, não. Se você levou um dano e não chegou a menos 10 pontos de vida, você pode rolar um D20. E aí você vai ver na tabela aqui, que eu vou comentar com vocês agorinha, que eu vou colocar aqui, o que pode acontecer de acordo com o resultado desse dado. Lembrando que isso é uma mecânica opcional. Então, não necessariamente o seu mestre vai querer usar essa mecânica aí. Mas é bem difícil conseguir aqui uma rolagem boa, porque, olha, se você tirar entre 1 e 15, você vai ter uma morte agonizante. Se você tirar 16 ou 17, você perde um braço ou uma perna, seja por decepção ou necrose. E você ainda perde um D4 pontos de força e destreza permanentes. Se você tira 18, você tem um choque séptico. Se você tira 19, você tem um dano cerebral, você perde um D4 pontos de inteligência e sabedoria permanentes. E se você tira um 20 em D20, você tem uma desconfiguração. Você perde um D4 pontos de carisma permanentes. Então, assim, é uma possibilidade vocês usarem essa tabela aqui caso seu personagem chegue em 0 pontos de vida, mas vão ter inúmeras consequências. E a quinta etapa, você rola suas peças de ouro. Nesse sistema, você rola 3d6 vezes 10 peças de ouro. Ou seja, pega 3d6, rola eles, soma ali a quantidade que você conseguiu e multiplica por 10. Esse vai ser o valor em ouro que você conseguiu adquirir.
E aí você pode comprar armas, armaduras, que vai aumentar a sua classe de armadura, hein? E esses itens você pode comprar tanto antes da sessão quanto durante, caso você chegue numa lojinha e tenha dinheiro para comprar algo. E agora, o próximo passo, passo 7, é que você vai escolher suas magias, caso seja aplicada a sua classe. E aí, para isso, você vai usar o Tomo Metafísico. Ele é o segundo volume dessa edição do Arcana Primário. O Arcana Primário é o primeiro e o Toma Metafísica é o segundo. E aí você vai escolher as suas magias nesse segundo livro. E ele está disponível, hein, no arcanaprimaria.com. É só jogar lá no Google. E por fim, o último passo, passo 8, é que você vai escolher o nome do seu personagem e a história por trás dessa ficha aqui que a gente está criando. Eu acho uma das partes mais divertidas. Escrever a história do personagem, a lore dele, né? Eu acho muito legal. Agora, você já tá pronto para criar o seu personagem e começar a sua aventura em Arcana Primária. Mas já o Rafa vai vir falando sobre combate e sobrevivência nesse sistema, que é algo extremamente importante, hein, para você conseguir ter uma sessão excelente. E a Arcana Primária tá em financiamento coletivo a partir do dia 24 de julho. Não deixa de pegar esse material incrível aqui, que é da Nozes Game Studios. Tá muito massa esse material muito bonito. É leve, é fácil de ler, de entender e parece um sistema incrível. E além disso, você pode usar o nosso cupom, que eu vou colocar aqui, caso você queira adquirir o seu Arcana Primário no financiamento coletivo, hein? Fica de olho. E ó, se você gostou desse conteúdo, manda pro seu amigo que também tá querendo, ó, esse Arcana Primário, que tá maravilhoso. E escreve aqui embaixo qual das 18 classes você mais gostou e quer fazer a sua primeira sessão de Arcana Primária. Escreve aqui embaixo. E um beijo da dupla.